Pra tanta dúvida junta, por isso é que a gente gosta. Quando o Silvio pergunta, e o bambu? E o bambu? E o bambu? E o bambu? O deputado pergunta, e o momento? A sua sogra pergunta, e o sentimento? O empresário pergunta, e o documento? O policial pergunta, e o meu aumento? O cientista pergunta, e o pensamento? O religioso pergunta, e o crescimento? O ansioso pergunta, e o casamento? O filósofo pergunta, e o fundamento? Esse é o mundo complexo, é tanta dúvida junta, ao menos uma tem nexo. É quando o Silvio pergunta, e o bambu? E o bambu? E o bambu? E o bambu? E o terrorismo, e o eixo do mal, o imperialismo, o aquecimento global e o futuro, o reator de plutônio, aquele furo na camada de ozônio, e o meu emprego, e o meu sossego, e o meu sossego, e o meu sossego, e o meu sossego, e o meu sossego. Mundo estranho esse nosso, ninguém tem muita clareza, mas uma dúvida eu posso responder com certeza. E o bambu? É verdade, é verdade. E o bambu? Agora, alegria, gente. E o bambu? É muito bem bolado. E o bambu? E o bambu? Ai, ai, ai. E o bambu? E o bambu? Tua boca suja, Xavier.